Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema a ser discutido hoje é um tema bastante forte e antigo nos debates a respeito da fé cristã. A pergunta é a seguinte: nós sabemos que os judeus no Antigo Testamento tinham um dia muito especial, separado exclusivamente para as coisas do Senhor. Era o Santo Sabá. Muito bem. Veio Jesus, o Novo Testamento e a igreja cristã, que começa a partir do dia de Pentecostes. O que se quer saber é o seguinte: à luz do Novo Testamento, os cristãos, os seguidores de Jesus, têm que ter também um dia especial de guarda dedicado à busca de Deus, à contemplação do Senhor, à adoração ou não? Não estamos discutindo exclusivamente se é o sábado ou o domingo. Isso vai fazer parte da discussão, é claro, mas não é esse o foco. Qual é o dia certo? Mas se há um dia específico por exigência e ensino do Novo Testamento. E, nesse caso, se o dia pode ser o domingo, se tem de ser o sábado ou outro dia qualquer, enfim. Muita gente tem dúvidas a respeito. E muitas respostas dadas em relação a essa pergunta vem muito mais do hábito e da tradição do que da fundamentação das Escrituras, que é exatamente o que nós vamos buscar durante o debate. Vamos discutir, à luz do que o Novo Testamento ensina, há o dever de se guardar o dia ou não? E já vou adiantando o seguinte: se esse dever existe nas Escrituras, misericórdia quero, porque se há uma coisa que os cristãos não têm feito, é separar um dia para o Senhor na sua imensa maioria. Quando muito, algumas poucas horas. Quando muito. Está no ar o Vejam Só. Olá, muita alegria, começamos mais uma edição do programa Vejam Só, oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, presentes para você que participa do programa todo dia. Vote na enquete sempre e assim você está sempre participando dos nossos sorteios. O endereço eletrônico para você fazê-lo é o vejamsó.com.br. Os convidados de hoje são os seguintes: mais uma vez recebemos aqui com muita alegria o ministro da Igreja Batista Bíblica Betel, o pastor Paulo Sérgio Batista, que é Batista até no nome. Seja bem-vindo, pastor. Tudo bem? É um prazer, pastor Eber, poder estar aqui como pastor, poder estar com o pastor Patrick, discutindo um tema que também é um tema relevante e objeto de grande discussão. O irmão, além de pertencer ao Ministério da Igreja Batista Betel, dirige o Centro Kairos de Apologética, é isso? De Apologética. Temos um trabalho de divulgação de algumas pesquisas, não é? Debates sobre temas relevantes relacionados à fé, não é? E à ortodoxia, buscando sempre um diálogo de compreensão com os grupos religiosos e de discussão de uma forma respeitosa e teológica também. Qual que é o endereço da igreja do irmão? Rua Água Doce, 167, Jardim São Domingos, em Guarulhos. Muito obrigado. Voltando ao programa, mais uma vez recebemos o nosso amigo pastor Patrick de Almeida, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é mestre em teologia pela Universidade Adventista de São Paulo. Seja muito bem-vindo, pastor. Tudo bem? Olá, muito bem-vindo também. É uma alegria estar aqui novamente contigo nesse programa maravilhoso e poder compartilhar com meu amigo Paulo as verdades da Palavra de Deus. É muito bom. Queria mandar um abraço para os nossos amigos evangélicos, cristãos, adventistas, amigos pastores, né, também, de todas as denominações que eu tenho amizade, né, com o pastor Paulo. E mandar um abraço bem especial também para minha esposa, Andiele, né, companheira de ministério, que sempre está acompanhando em todos os momentos, que é compreensiva, né, o tempo que a gente gasta estudando, que a gente gasta visitando as ovelhas. Meus filhos também, eu tenho 2 filhos, a Lavínia
E o Anthony, com 4 meses só, ele vacinou ontem, chorou a noite toda, reverendo. Então, tô que nem a besta do Apocalipse aqui, que não dorme nem de dia nem de noite, né? Bastante sono aqui, mas feliz por poder estar aqui com vocês. Eu tenho um consolo, pro irmão. E dizer para minha esposa que eu amo ela. Muito obrigado por tudo. Isso dura só 3 meses, viu? Não, já está no 4º mês. Ah, mas foi por causa da vacina. Por causa da vacina. Ah, por causa da vacina. Hoje ele já vai estar bem. Pastor, a igreja adventista onde o senhor é encontrado, onde fica? A nossa igreja fica ali no bairro de Calcaia do Alto, da cidade de Cotia. É a rua Inocêncio Pires de Oliveira, 901. Calcaia é um pouquinho distante, né? Fica na Raposo Tavares ali, 10 quilômetros da Raposo Tavares. Mas se você, na capital, quiser encontrar uma igreja adventista, tem um site chamado encontreumaigreja.com.br. Você pode encontrar uma igreja adventista perto da sua casa. Muito obrigado pela presença do senhor. Nós vamos ver a matéria que apresenta, o tema, e voltamos já. Vejam só. O domingo é dia de estar na igreja, pelo menos para o cristão. Esse dia deve ser reservado e dedicado ao Senhor. É assim que fomos ensinados. Esse é o costume da maioria das igrejas. Porém, sempre aparecem questionamentos com relação à questão de guardar o sábado. Como os judeus, será que o domingo deve ter a mesma importância? Deve ser igual? Aliás, será que existe alguma ordem assim? Hoje, aqui no Vejam Só, queremos saber se o Novo Testamento ensina o dever de se guardar um dia exclusivamente para o culto a Deus. Será que existe esse dever? E além do dever, será que existe um dia específico para isso? Vamos tentar analisar algumas possibilidades e aprender mais sobre o tema, com a opinião dos nossos convidados. Primeiro, vamos ler um texto que fala claramente sobre o dia do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como trombeta. João escreve que se achava em espírito no dia do Senhor. Este é o único lugar no Novo Testamento onde esse dia é retratado dessa forma, pois em outros lugares ele é referido como o primeiro dia da semana. É o dia da ressurreição do Senhor, e no fim do 1º século, os cristãos já tinham começado a indicá-lo, não como sendo o primeiro dia da semana, mas tratando como o dia do Senhor, o dia dedicado ao Senhor. O texto de Apocalipse não faz referência ao eventual regresso de Jesus, nem ao dia do juízo, mas ao aparecimento de Jesus a João, no primeiro dia da semana, um dia consagrado a Cristo. Por conta disso, alguns supõem que o dia do Senhor seja o equivalente do sábado no Novo Testamento. Mas, segundo alguns estudiosos, o sábado era um sinal especial para os israelitas que tinham sido separados como seguidores do Altíssimo Deus. Então eles, guardando o sábado, ajudariam a distingui-los das nações ao seu redor. Domingo foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, um ato que sempre distinguiu o cristianismo de qualquer outra religião. Desde aquele tempo, os crentes têm se reunido no primeiro dia da semana para comemorar a sua vitória sobre o pecado e a morte. Logo, muitos pensam no domingo como o dia do Senhor, fazendo assim uma aplicação direta da guarda do sábado, substituindo-o pelo domingo. Mas para muitos estudiosos da Bíblia, o domingo não é uma contrapartida direta do sábado judeu. Em outras palavras, o domingo não é o sábado cristão. A ideia de alguns teólogos é que, embora devamos reservar um dia para descansar e honrar o Senhor, como seguidores renascidos de Jesus, somos livres para adorá-lo em qualquer dia que a nossa consciência determinar. Espero que não tenha complicado ainda mais o tema de hoje, que sozinho já é bem difícil. Para não piorar, vamos direto para a opinião dos especialistas, daqueles que estudaram o tema e irão nos ajudar. O Vejam Só de hoje está apenas começando. Nós temos aqui o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel e do Centro Kairos e Apologética.
que vai nos dizer, na sua primeira fala, como é que o irmão responde a pergunta tema. Existe o dever ensinado no Novo Testamento de se guardar um dia exclusivo para o culto a Deus? Então, essa questão é uma questão... existe uma diferença muito grande de algumas questões de culto entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso muito claro, eu acho que indiscutível aqui entre nós. O culto da Antiga Aliança, do Primeiro Testamento, ele é baseado em rituais, precisa de um mediador, que necessariamente deve ser o sacerdote ou o sumo sacerdote, tem local específico, e não tem, naqueles que obedecem os preceitos, a habitação do Espírito. Não existe o selo, não é? Na Antiga Aliança. No Novo Testamento, nós não temos mais, nós temos a ideia de que nós somos templo, então eu não preciso mais de um templo físico para cultuar a Deus, porque eu já sou o templo do Espírito. Nós, como comunidade, somos a igreja de Cristo, não é? E Jesus diz que Deus, lá em João 4:24, diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, ao meu ver, é muito complexo você instituir um local de culto, não é? Um momento de culto dentro do cristianismo como era na Antiga Aliança. Agora, nós temos, não quer dizer que com isso os cristãos não se congregavam, não tinham suas reuniões. Nós vemos, por exemplo, Hebreus 10:25, deixa bem claro o apelo a essa ideia do ajuntamento. Então, tinha essa importância do culto do ajuntamento e o culto particular, pessoal, não é? Devocional, que aquele culto do ajuntamento era a expressão comunitária dessa fé. Mas eu creio, Weber, você vê o capítulo 14 de Romanos, e no Novo Testamento, nas epístolas, né, porque nós construímos teologia no Novo Testamento com base principalmente nas epístolas, porque os textos de Atos, os textos dos Evangelhos, eles são textos descritivos, estão descrevendo fatos que ocorreram e como ocorreram. Agora, textos prescritivos, nós temos que recorrer, sim, às epístolas e aqueles textos onde dão ordenanças, não é? E nós não percebemos muito essa coisa, essa ideia rígida de um dia específico, que naquele dia tem que ser estabelecido o culto a Deus e que aquele culto naquele dia é o culto ideal. Aliás, na abertura foi mostrado um vídeo e citou aquele texto de Apocalipse 1:10, que é também um debate sobre que dia é aquele. Aquela expressão, eu tive alguns anos atrás em Atenas, e eu cheguei num parque em Atenas, e estava lá uma placa com os horários, né, de visitação. E, curiosamente, a palavra domingo, estava lá Sunday, o horário de domingo, a palavra que aparecia na placa, indicando, era a mesma palavra de Apocalipse 1:10, com indicação de domingo. Né? Então, é curioso como essa palavra, ali em Apocalipse 1:10, é um neologismo, porque nem a Septuaginta, né, usa aquela expressão dia do Senhor daquela forma, e como a partir daquele texto, muitos cristãos, com o passar do tempo, vão admitir o domingo como um dia especial de culto. Eu também não vejo esta ideia de um dia rígido ou que o domingo é o sábado dos cristãos. Para mim, esse é um outro problema sério, grave, que existe nessa teologia nossa. Ok. Bom, esse foi o pastor Paulo Sérgio Batista. Agora nós vamos ouvir o pastor Patrick de Almeida, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e mestre em teologia pela universidade, pela UNASP. Quando é que você conseguiu o mestrado? Eu terminei em 2016. O ano passado. Parabéns. Recente. Vai continuar a fazer doutorado? Tenho plano, sim. Com a graça de Deus, estudar. Não sei quando ainda, né? Mas estou orando por isso. Então, pastor Patrick, como é que o senhor responde a pergunta tema? Existe um dia obrigatório de guarda?
É isso que está aqui? Cadê a minha culto ficha? a Deus. Na pergunta é culto a Deus, né? Um dia especial de culto a Deus. O Novo Testamento ensina o dever de se guardar um dia exclusivo para o culto a Deus? Guardar um dia exclusivo? Sim. Minha resposta é sim, com certeza. Existem alguns textos-chave no Novo Testamento que nos mostram qual dia é esse, né? Por exemplo, Hebreus, capítulo 4, versos 9 e 10, onde o escritor de Hebreus fala: ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Nesse capítulo 4, é um capítulo muito interessante, onde o autor está descrevendo sobre a salvação pela fé, e quem tem salvação pela fé entra no descanso de Deus. Ele usa a palavra katapausen e katapausis, são palavras da LXX, são palavras que têm a ver com o sábado, né? Katapauses sai de Gênesis capítulo 2, onde Deus santificou, onde Deus descansou e abençoou o sábado. E a outra palavra sai da libertação do Êxodo, onde o povo entra no descanso da nova terra, né? Então, fazendo eco aí ao tipo sábado no Antigo Testamento, que simbolizava tanto a criação quanto a libertação do povo de Deus, isso é visto, por exemplo, na repetição dos 10 mandamentos, né? Quando você olha em Êxodo 20, onde os 10 mandamentos aparecem a primeira vez, ao final do mandamento há uma referência à criação. Quando você olha lá em Deuteronômio capítulo 5, ao final do mandamento, a referência é à libertação, ou salvação do povo no Êxodo. Então, o sábado tinha essa função dupla no Antigo Testamento, tanto a criação de Deus quanto a redenção ou salvação, e é exatamente o que o autor faz em Hebreus, quando ele fala que o povo de Deus, os cristãos, têm que entrar no descanso espiritual de Deus, mas depois ele muda dessa palavra catapausa, ele simplesmente muda para sabatismos. E essa palavra significa um descanso sabático, né? E não tem nada a ver com o futuro, porque ele usa essa palavra no verso 6 também, é presente. No verso 7 ou 8 ele usa a palavra hoje. Em Hebreus 10, 26 ele está falando sobre o perdão dos pecados hoje. Então o tempo verbal ali é presente, não tem nada a ver com o futuro. E Apocalipse capítulo 10, ali o Kiriaque Remera, que é o dia do Senhor. 1:10. 1:10, exatamente, obrigado. Essa expressão, biblicamente falando, ela está dizendo do sábado. Porque você vai lá em Isaías 58, verso 13, a palavra de Deus diz assim: e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Aí vem Jesus no Novo Testamento e fala: eu sou o Senhor do sábado. Então, quando se fala que Jesus é o Senhor do sábado, o dia do Senhor é qual? O sábado. Então, a comunidade cristã, ela ficou usando essa expressão, e lá em Apocalipse, quando João fala sobre isso, ele está fazendo eco à Escritura, ele não está fazendo eco da patrística, né? Então, só para falar dos textos, tem, por exemplo, Mateus 24, verso 20, que Jesus fala que os cristãos precisavam orar para que a fuga não se dê no sábado. Nós temos exemplo de pessoas que guardaram o sábado, né? Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado. Nós temos vários cristãos em Jerusalém que guardaram o sábado, os apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, ele não somente ele queria evangelizar as pessoas na sinagoga, mesmo porque a sinagoga abria todos os dias às 10 da manhã e às 17 horas. Assim como no templo tinha oração da manhã e oração da tarde, nas sinagogas também tinha isso. E um culto especial, segunda noite e quinta noite, porque o judeu, por causa do sábado, ele não lidava com dinheiro no sábado. Então, a mikvah, que era a caixa onde se colocava as ofertas, era tirada. Então, precisava ter, tanto no templo quanto nas sinagogas, um outro dia para que os cristãos levassem ali as suas ofertas, seus donativos, né? Jesus guardou o sábado, segundo Lucas 4, 36, segundo o seu costume. Aí, quando a gente vai para Atos 17, 2, aparece a mesma expressão para o apóstolo Paulo. Ele foi para uma sinagoga segundo o seu costume. Então, outros textos também são que a lei, o Novo Testamento reafirma a validade da lei, né? E são muitos textos. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, confirmamos a lei. 7, 12, Romanos também, a lei é santa, justa, boa.
Tiago, né? Tiago fala ali no capítulo 2 sobre, ele cita os 10 mandamentos, fala que a lei da liberdade. Timóteo 1,8, Paulo fala assim que a lei é boa se faz um uso correto da lei. Mateus 5,17, Jesus fala que não veio abolir a lei. E são muitos os textos, né? Tem Gálatas, Romanos, onde a lei ela é confirmada. E nós cremos que o sábado é incluído na lei. Então, Jesus é o Senhor do sábado. E o Novo Testamento não pode estar em contradição com o Antigo Testamento, certo? Tá bom. Você de casa agora responde a nossa enquete. Ela está publicada no vejamsó.com.br e tem a seguinte pergunta, vamos lá. O crente deve separar um dia para Deus? Separar um dia, né? Pode ser o sábado, pode ser o domingo, pode ser a sexta-feira, pode ser o dia que você quiser. Mas ele tem que separar um dia? Primeira resposta, sim. E o sábado é esse dia porque ele está no mandamento. Segunda resposta, sim, qualquer dia, desde que seja para contemplar a glória de Deus. Ou seja, você não vai fazer, a prioridade desse dia é adorar o Senhor. Então você não vai trabalhar, né, não vai se dedicar às atividades cotidianas, porque é o dia que você vai separar para o Senhor. Mas não precisa ser o sábado nem o domingo, pode ser qualquer dia. Terceira resposta, não. Todos os dias são do Senhor, então não tem que separar um dia. Você tem que adorar a Deus todo dia e todos são iguais e por aí vai. Próxima resposta. Não tem nenhum. Tem, a minha resposta, estava faltando. Não sei ou não concordo com as respostas anteriores. Se você votou, você concorre, olha só que prêmio legal, hein? O livro do pastor Carlos Augusto Vailate, Expiação Ilimitada, a tese do pastor Vailate, né, acerca de um dos pontos do calvinismo clássico, né? Então ele discorre aqui sobre a questão da expiação ilimitada. O Vailate é parceiro do nosso programa, né? Você pode ganhar esse livro votando na enquete, tá bom? E esse brinde é da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Anota o telefone, amanhã no horário comercial você liga para obter informações de como a Agrade pode ajudar você a servir melhor ao Senhor. Você é de qualquer igreja. A Agrade tem gente até que nem cristão é. Se interessa por estudar e pode. Vai lá, se matricula, pode estudar. 0 Operadora 11 3115 0819. Anota o telefone, liga amanhã no horário comercial. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Olha, eu não sei se o Novo Testamento obriga você a separar um dia para a guarda do Senhor, mas as regras do Vejam Só obrigam você a mandar sua fotografia. Nós queremos saber como você é, onde você mora, né? E queremos mandar prêmio para você no quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Então faça a sua foto, o endereço para você mandar está aí, ó, facebook.com/programa Vejam Só, não esquece da palavrinha mágica programa, senão você vai cair num perfil falso, tá bom? Põe a foto lá. Todo mundo que assiste ao Vejam Só na sua companhia tem que estar na foto e você dá o nome de todo mundo. Se alguém que precisou bater a foto e não aparece nela, põe o nome também, a cidade e o estado, tá bom? Vai ter prêmio legal. Olha, um dos prêmios, como o sorteio vai ser feito no verão, um dos prêmios é um jogo de ingressos para o Parque Aquático Magic City, que fica em Suzano, na Grande São Paulo. Você vai lá se divertir com a tua família, né? Só não pode fazer batismo lá, tá? Só para se divertir mesmo. Tem toboágua, é um parque aquático para você se divertir. Garanto que seus filhos vão gostar muito desse presente. Estamos trabalhando com outros presentes também, tá bom? Vamos à primeira foto de hoje. Ela vem lá de Pernambuco, Gameleira. É o Davi Nascimento que assiste ao programa. Ele mora em Gameleira, em Pernambuco. E quem bateu a foto para ele foi a Maria Eduarda, né? Valeu, Maria Eduarda. Obrigado, Davi. Um grande abraço para você. Continuamos em Pernambuco, e agora na capital, Recife. A Maria da Penha é a recifense que assiste ao Vejam Só. Olha só que legal. Um grande abraço para você, Maria da Penha, e um abraço forte ao povo de Recife. Agora a gente veio para São Paulo, Itapevi, na Grande São Paulo. Nós temos a Vitalina Figueiredo da Rocha, né, que assiste ao Vejam Só. Vitalina, você mora aqui pertinho? Vem assistir a gravação um dia. Você escreve para Giovana, no Facebook e combina com ela o dia
de vir assistir a gravação, tá bom? E boa sorte para você no dia do sorteio. Continuamos na Grande São Paulo, mas agora em Cotia. Cotia, nós temos a Julita Alves assistindo ao programa, literalmente, né? E quem bateu a foto para ela foi a Jane. Então, por exemplo, se essa foto for sorteada, tanto a Julita, que é essa senhora que está aí, quanto a Jane, que a gente não está vendo, ganham os ingressos, viu? E a última foto é lá de Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes. Nós temos a irmã Marcela de Cavaleiro, né? Irmã Marcela, Deus abençoe você. Obrigado pela sua audiência e boa sorte para você do sorteio. Um abraço a todo o povo de Pernambuco, estado onde eu estive 2 vezes. E as 2 vezes foi em Santa Cruz do Capibaribe. Passei por Recife, passeei por lá, conheci alguns lugares, conheci a carne de bode, que eles fazem questão que a gente coma. Férias? Não, eu fui pregar lá. Foram 2 experiências muito boas. A única coisa que eu não gostei em Pernambuco foi que os crentes lá insistem para você comer buchada de bode. Porque quem se recusa a comer buchada de bode, bom macho não é. Vixe. E eu assumi que não sou lá grande coisa, então. Você disse, eu não estou muito preocupado com isso, né? Nessa altura do campeonato. O que quiserem. Não tenho orgulho. Pense o que quiserem. Mas vamos lá. A gente perguntou na Crentolândia o que eles pensam do dia, se tem ou não o dever de guardar um dia. Vamos lá. Na sua opinião, ainda hoje nós devemos guardar um dia para o Senhor? Eu acho que não precisa, né? Do meu ponto de vista, não precisa. Porque vai guardar para quê? Entendeu? A Bíblia diz que então, o Senhor, a terra, o céu, a plenitude, os 7 dias da semana. Eu acho que para mim não precisa, não. Sim, com certeza. Porque na Bíblia fala, né, que devemos guardar e a gente tem que guardar esse dia para a família, para ensinar os nossos filhos, para sentar na mesa e para discutir a palavra, enfim, para a gente ter aquela comunhão com Deus e com a família. Se tem que guardar um dia, tem um dia específico ou pode ser qualquer dia? Não, eu acredito que pode ser qualquer dia, mas de preferência é o sábado ou domingo, porque geralmente a gente trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, então esse dia que a gente está livre de escola, livre de todas as atividades do dia a dia. Na minha opinião, se fosse para guardar mesmo, seria guardar todos os dias, todos os momentos. Mas se tiver escolher um dia, seria no domingo. A gente tem mais tempo, não está trabalhando, está de folga, né? Aí a primeira coisa é ir para a casa de Deus. Sim, claro, devemos sim. Não somente um dia, né, mas no decorrer da nossa caminhada, aí sim, acredito que sim. E na sua opinião, tem algum dia específico para isso? Não, para mim não. Hoje em dia nós, como a vida secular nos leva à correria, às situações, a todos os dias nós temos que buscar a Deus. No domingo, mais ou menos assim, hoje para quem tem folga. Quem não tem, a todos os dias é dias assim que você tem como buscar ao Senhor de todo o seu coração, acredito que você alcance a presença de Deus mesmo. Muito bem. Pastor Paulo Sérgio Batista, o irmão ouviu atentamente as ponderações do pastor Patrick de Almeida e ele defende enfaticamente a ideia de que há um dia de guarda e Deus determinou que dia é esse, que é o sábado. O senhor concorda ou discorda dele? Eu discordo, inclusive no texto, né, conclusão dele do texto de Hebreus 4, né? O senhor pode ler? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O pastor Patrick diz que esse repouso é o repouso sabático semanal, não é? E o texto deixa claro que se resta um repouso, esse repouso não poderia ser só o repouso do sábado semanal, porque teriam outros sábados, outros dias de sábado para serem guardados. E ele diz, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, o texto parece estar retratando a ideia de que haverá um descanso último para o povo de Deus e que a constância na fé é essa preparação para esse descanso último, desse vale de lágrimas que é a existência terrena, depois do capítulo 3 do livro de Gênesis. Agora, quando se fala, não é, dessa questão
do repouso, eu tenho algumas dúvidas, pastor Heber. Eu já conversei isso com o pastor Patrick, o senhor sabe que eu escrevi um livro sobre a questão do adventismo. Outra vez eu deixei com o pastor Patrick esse livro, eu tenho muita preocupação com aquilo que eu escrevo e uma mente muito aberta para dialogar com aquelas pessoas, como já dialoguei com o pastor Patrick. Mas eu acho interessante algumas coisas. Por exemplo, o sábado deve ser guardado. Então, e aí os adventistas, né, eles remontam à antiga aliança para ter um modelo de guarda ideal. Aí nós chegamos no capítulo 20 de Êxodo. 20 de Êxodo determina como deveria ser guardado esse dia. Tem uma punição para quem viola. A punição é a morte. Pena capital. A punição é a morte. Não é outra punição a não ser essa, para aqueles que violam o sábado. Algum tempo atrás, debatendo com o pastor adventista, pastor Neumel Stina, em 2005 aqui no programa, ele disse, olha, nenhum de nós consegue, de fato, guardar o sábado como a Bíblia prescreve. Porque nós temos lá no Êxodo 20, eu não poderia trabalhar, mas também o meu servo não poderia trabalhar, ou seja, vamos trazer para o dia de hoje, meu empregado não poderia trabalhar, nenhuma atividade, não poderia se acender fogo dia de sábado, a não ser o fogo do sacrifício, que eram os sacerdotes que acendiam, não acenderás fogo nas vossas moradas no dia de sábado. Então, se nós fôssemos pegar todas essas atividades, por exemplo, hoje aqui, estamos gravando esse programa, fazendo esse programa nesse momento, e com todo esse programa aqui, nós temos pessoas que estão trabalhando, não só aqui nesse momento, mas para a manutenção de todo esse serviço, né? Internet, luz, tudo que nós estamos usando aqui. Os adventistas usam esses mesmos serviços, todos eles, no sábado, como qualquer outro dia da semana. Não é? Então, se pegam o Antigo Testamento como regra para determinar essa questão de como guardar, por que quando uma pessoa viola o sábado dentro da igreja adventista, e eu acredito que nenhum adventista guarde o sábado como Êxodo 20 manda, quando viola, qual é a punição? Porque o Novo Testamento não trata disso. Essa regra não se tem no Novo Testamento. Então, se eu pego o Antigo Testamento para aceitar o sábado, não é isso? Como estabelecido, e todas as regras estão lá, e a punição? Então, eu vejo que acaba havendo uma confusão muito grande sobre esse tema dentro do adventismo, que acaba levando as pessoas a dizer, na hora de obedecer, está lá na antiga aliança. E quando eu transgrido, qual a punição? Quando eu transgrido, o que é que eu recebo? É no Novo Testamento? Vamos ver, mas depois eu preciso que o irmão diga, se não é o sábado, tem outro dia ou não tem dia nenhum? Mas depois o senhor fala. Ok. Tá bom? Pastor Patrick. Certo. Ele começou falando sobre Hebreus, né? Mas fique bem claro que eu não falei apenas de Hebreus, né? Eu falei vários outros textos, né? Inclusive Lucas, que eu não citei, 24:56, que foi escrito 30 anos depois da morte de Jesus. O que diz lá? Diz que as mulheres guardaram o sábado conforme o mandamento. Isso é muito significativo, porque o autor de Lucas, ele não era judeu, e 30 anos depois ele fez questão de escrever conforme o mandamento. Mas sobre a questão de os adventistas não guardarem o sábado, isso pouco importa. Porque o que importa mesmo é se é uma questão bíblica ou não. Porque ninguém precisa seguir o exemplo de um adventista. Precisa seguir a palavra de Deus. Então, a questão é se a palavra de Deus diz que sim ou não. E, realmente, existe pena capital para quem não guardasse o sábado e não se podia fazer coisas como acender o fogo. Mas essa é uma explicação que não é tão complicada. Em primeiro lugar, o fogo naquela época era bem difícil de se fazer. A pessoa precisava cortar lenha, a pessoa precisava buscar, carregar peso, não tinha fósforo, então tinha que pegar um pauzinho lá e ficar... Isso demandava muito tempo, muito trabalho, e não era algo que estava harmonizado com um dia dedicado à adoração a Deus, à comunhão com Deus, ao estudo da palavra. Então, o fogo do passado não é o mesmo fogo de hoje. A Bíblia precisa ser interpretada, né? Senão todas as mulheres irmãs queridas precisariam usar véu, não poderiam cortar cabelo, mulher não poderia falar na igreja.
A Bíblia precisa ser interpretada de acordo com a sua cultura e a sua época. E a questão capital da pena de morte, isso valia para Israel como uma teocracia. Se a teocracia de Israel tivesse durado, se ela tivesse dado certo, porque Deus não desejava que Israel tivesse um rei, certo? Mas o povo de Israel rebelou-se contra Deus, foi teimoso e pediu um rei para si. Então, o povo de Israel ficava nas mãos de um rei. Se ele fosse um rei espiritual, o povo ia bem. Se não fosse... Só que o que acontece é que o plano de Deus para Israel é que Israel fosse muito abençoado pela sua fidelidade, mas Israel não foi. Em vez de Israel receber as bênçãos de se guardar a aliança, ele recebeu as maldições da quebra da aliança, que foi o exílio. Então, esse plano não deu muito certo. Se você ler depois Isaías capítulo 2, você vai ver que se Israel tivesse sido fiel, teria sido glorioso. Porque ali em Isaías capítulo 2 fala que a lei sairia do monte do Senhor, que todas as nações da terra fluiriam para ali. O povo de Israel seria uma bênção para o mundo, ensinando os caminhos de Deus. Então, assim, nós não vemos uma separação entre Antigo e Novo Testamento. A gente não vê um Deus que alguns até brincam, dizendo Deus não é bipolar. Deus não faz uma forma de salvar no Antigo Testamento e uma nova forma no Novo Testamento. Deus ele foi fazendo uma aliança que teve várias fases com seu povo e essas fases elas foram crescendo, elas foram ampliando. Os apóstolos, quando eles fundamentavam o que eles diziam, eles usavam as Escrituras. Paulo foi um dos primeiros escritores do Novo Testamento. Paulo ele citava o Antigo Testamento. Quando Paulo fala em 2 Timóteo 3,16 que as Escrituras são sagradas, são úteis para o ensino, ele está falando especificamente do Antigo Testamento, mesmo porque era por volta do ano 60 e mais de 80% do Novo Testamento não havia sido escrito ainda. Então, é o contrário. Não é necessário que algo seja afirmado no Novo Testamento para ter sua validade. É justamente o contrário. Quando algo perde a sua validade, precisa ser claramente abolido. Isso é uma questão legal. O legislador, quando ele dá a lei, se ele quer abolir a lei, ele fala claramente. Isso não existe no Novo Testamento. O que acontece, por exemplo, com a questão da circuncisão. Na questão da circuncisão aparece inequivocamente vários textos falando que a circuncisão foi abolida, não é mais necessária. Mas isso não acontece com o sábado. E não existe essa clareza na Bíblia a respeito da abolição do sábado, nem da lei. Você tinha me feito uma pergunta. Sim, se não é o sábado. Ok. Primeiro, uma questão que é um erro constante também de interpretação, é a ideia de que Deus não previu uma monarquia em Israel. Não é? Deuteronômio capítulo 17, é claro, Deus diz que estabelecerá sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. E aí ele vai dar as regras da monarquia que viria. Então, uma pergunta que eu tenho que fazer, Weber, nessa discussão é, por exemplo, o pastor Deuteronômio capítulo 17, versículo 15 em diante. Eu vou dar um exemplo de um grupo religioso, a Igreja Mórmon. Os Mórmons, durante o século XIX, eles estabeleceram um estado chamado Utah, nos Estados Unidos. E eles estabeleceram naquele estado uma teocracia, inclusive com pena capital e com expiação pelo sangue do próprio criminoso. Ô, louco! Sim, isso é comprovado historicamente na história da Igreja Mórmon. Brigham Young, segundo o profeta da Igreja, realizou isso e escreveu muito sobre isso. A minha pergunta era, sobre essa questão. O pastor Patrick disse, olha, temos que reinterpretar quando estamos aqui num ambiente diferente. Se houvesse um Estado adventista, onde pudesse implantar regras civis e religiosas, enfim, essa punição capital deveria ser cumprida, porque uma vez que diz que dentro de um Estado que não é teocrático não se pode estabelecer, mas se houver essa possibilidade, seria, como houve com os Mórmons há um tempo atrás. Uma outra coisa que
você me perguntou, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque vários textos, a gente acaba jogando vários textos e fica uma coxinha de retalhos. Mas, por exemplo, o capítulo 14 de Romanos, que é um texto bem curioso, Romanos 14, Paulo deixa bem claro que há pessoas que fazem diferença, no verso 5, há quem faz diferença entre dia e dia, outros julga iguais todos os dias. E ele aconselha que cada um tenha algo bem consciente. Eu não tenho problema nenhum com quem quer guardar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nenhum problema. Porque nos parece que esse texto dá essa abertura de escolha. Agora, o meu problema é quando se torna um direito em dever, quando aí passa a ser uma prescrição, uma ordenança, e como prescrição e ordenança de Deus, obviamente é uma violação quando eu não cumpro, obviamente é uma transgressão quando eu não realizo, e toda transgressão tem sua punição, não é? Então, desse ponto de vista, todos nós, que não, eu, por exemplo, e você, creio, que não acreditam nessa necessidade da guarda do sábado, ou do sábado como dia a ser guardado, não é? Nós estaríamos embaixo de desobediência e, obviamente, embaixo de maldição, porque maldito todo aquele que não cumpre todas essas prescrições. Né? Então, o problema para mim é esse mix que se faz às vezes entre Antiga e Nova Aliança. Só respondendo, Heber, aquela questão do texto de Lucas, que as mulheres iam ao sepulcro, dia de guardar o sábado, né? conforme o mandamento. Conforme o mandamento. O mesmo livro de Lucas também, no último capítulo, que é o 24, verso 53, diz: e estavam sempre no templo louvando a Deus. Ora, o templo judaico já não tinha mais valor nenhum do ponto de vista da nova fé em Cristo. E essa nova fé em Cristo, de acordo tanto com o capítulo 2 de Efésios como o capítulo 2 de Colossenses, é cruz. A cruz é que determina essa mudança de paradigma. É a cruz que determina isso. Essas mulheres continuavam louvando, é óbvio, é uma tradição de 1.500 anos, 1.450 a 1.500 anos. Jesus morre na cruz, então precisa-se de um conjunto de orientações para que essas pessoas percebam essas mudanças. E o que é esse fim da lei, não é? Em Cristo, na cruz. Pastor Patrick, como é que o irmão encara essas ponderações e, especificamente, uma curiosidade minha, como é que os irmãos leem Romanos 14? Certo. Romanos 14 é um capítulo muito interessante, né? Bem, mas em primeiro lugar não aparece a palavra sábado ali. Em lugar nenhum. Não, mas não está embutido lá? Não faz uma diferença entre dia e dia. Não, na realidade não. A gente pode se deter a esse capítulo, é um capítulo interessante, né? Porque foi levantado muitas questões, eu até ia falar sobre outras Não, pode coisas. falar, segue a ordem que o irmão quiser. Não, a gente fala, não tem problema não. Vamos ler o texto, porque aí fica claro, né? Romanos capítulo 15, 14, verso 4. Acolhei ao que é débil na fé, porém não para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas servo alheio para o teu próprio Senhor, está em pé ou cai? Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Então, não aparece em nenhum lugar a palavra sábado aqui. Okay? Então, você não pode usar um texto para dizer que está falando sobre o sábado quando não aparece. Na realidade, a heresia o problema que estava acontecendo é o mesmo problema de Corinto, onde carnes eram oferecidas nos templos pagãos e depois elas iam para o mercado. Então, havia pessoas ali na igreja que achavam que essas carnes não deveriam ser comidas porque foram oferecidas a deuses estranhos. E havia pessoas que achavam que não havia problema, como o apóstolo Paulo. Então, Paulo fala que ele faz separação entre os fortes e os fracos, ele se coloca no grupo dos fortes. Os fortes eram aqueles que não viam problema algum em consumir aquele tipo de carne. E junto com essa questão de comer a carne ou não,
fala sobre dias, faz diferença de dias e dias, mas não fala da palavra sábado. Então, haviam muitos dias de festas cerimoniais, haviam muitos sábados que não eram o sábado da semana, o 7º dia da semana. Então, na minha interpretação do texto, isso nada tem que ver com sábado. Tem que ver com alguns costumes judaicos que continuaram. Alguns na igreja achavam que isso era obrigatório e não era, mas Paulo permitia a liberdade de opinião e diferença de pensamento. Tanto é que ele falava, quem não quer comer, não coma. Quem quer guardar dia, guarde. A mesma coisa acontece lá em Colossenses 2, 17, onde ele diz, ninguém vos julgue por dias de festas. Em momento nenhum ele está anulando o sábado, justamente o contrário, ele está falando, vocês podem guardar, ninguém pode julgar vocês. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, a gente tem que ser um pouco mais assim, cuidadoso com certas declarações. Não há no Novo Testamento, repito, em nenhum lugar uma abolição do sábado. Muito pelo contrário, é uma confirmação pela prática das pessoas. Então, o que acontece em Efésios 2 e em Colossenses 2,14, por exemplo, em Colossenses 2,14, Paulo fala do escrito de dívida que é cravado na cruz. A palavra que ele utiliza grega é keirógrafon. Essa palavra ela tem que ver com um recibo comercial. Então, ele está se utilizando a figura de linguagem como se dissesse assim, está pago. O escrito de dívida está pago. Jesus pagou por nós na cruz. Mas porque Jesus nos libertou da maldição da lei, ou seja, da culpa de pecarmos. Mas Jesus não nos livrou da obediência da lei. Se nós interpretarmos dessa maneira, nós vamos estar colocando Paulo em contradição em diversos textos, onde Paulo diz que a lei deve ser guardada. Então, Paulo diz que a lei é boa, não há nada de errado com a lei. O que acontece é que, para o cristão que está em Cristo, a lei perde a sua função condenatória. Isso está em harmonia com a fé reformada, isso está em harmonia com muitos pensadores modernos atuais. Se você for na Bíblia de Estudo Genebra, nos 2 textos, vai ser esse o pensamento. Se você for na Bíblia de Estudo Nova Versão Internacional, vai ser esse o pensamento. Acontece que as igrejas que elas têm uma tradição teológica luterana, elas têm essa tendência um pouco antinomista, de pensar que a lei foi abolida. Em nenhum lugar da Bíblia diz que lei foi abolida. Tiago chega a falar no capítulo 2, verso 8 a 10, que a lei dá liberdade. Tiago cita até mandamentos. Paulo cita mandamentos em Romanos, capítulo 13, 8 a 10. Paulo, lá em Gálatas, fala da lei de Cristo, mas não há diferença entre lei de Cristo e lei de Deus. Cristo e Deus são a mesma pessoa. Então, na minha opinião, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas afirmações. A Bíblia não cancela em lugar nenhum a necessidade de se ter um dia de guarda e adoração a Deus. Você olha para a Bíblia, Jesus guardou o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, lá no Apocalipse fala o dia do Senhor, ecoando a Isaías 58:13, que é o dia do Senhor. Você olha para os cristãos primitivos, alguns deles começaram a cultuar Deus no domingo, não guardaram o domingo. Mas assim, nós somos sola Escritura ou nós baseamos a nossa prática na autoridade da igreja? Eu prefiro ficar com as Escrituras, né? A sola Escritura, do que você basear no que alguns cristãos faziam. Né? Bom, acho que está esgotada a questão do se é o sábado ou deixa de ser. Cada um vai ficar com a sua opinião, aliás, ecoando Romanos 14. Entretanto, no próximo bloco, que vai ser um pouquinho mais curto que nós estouramos esse, a gente vai discutir o que é guardar. Né? E acho que mesmo quem fala do domingo, só fala, não guarda. Né? A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Um lembrete para você que gosta de música boa, música cristã, de coral. Vai acontecer o 29º Seminário de Música e Adoração agora, dia 24 a 27 de agosto, no centro de São Paulo, na Rua Nestor Pestana, na Catedral Evangélica. Os patrocinadores, ou os mentores, vamos chamar assim, né, desse evento, são o reverendo Dr. João Wilson Faustini e o maestro Parcival Módulo,
nomes que dispensam qualquer apresentação a quem já está envolvido com coral, né? Você vai ter palestras, oficinas, não apenas com esses dois irmãos queridos, mas muitos outros. Enfim, os detalhes você pode pegar no site, olha, soemos.com.br. Mas se você mora em São Paulo, eu queria exortar você a participar do seminário, se você gosta de música, até porque o encerramento é num culto com um grande coral formado pelos participantes do seminário, né? Regido ou pelo reverendo Faustini ou pelo Parcival, pelos dois, né? E com o órgão de tubos medieval que a catedral tem. Então, isso proporciona uma experiência absolutamente inesquecível. Eu participei de uma e me lembro, assim, nitidamente de como é gostoso ouvir aquelas músicas tradicionais cristãs de coral numa catedral de estilo gótico com órgão de tubo. É uma viagem. Tem que ir lá para ver. Vai lá, tá bom? O pastor Sérgio, o senhor trouxe livro? Trouxe. Isso na verdade, esse é um curso prático de defesa da fé. É um curso onde eu trabalho, é um livro com 840 páginas, onde tem 70 matérias e você estuda sobre ateísmo, várias questões relacionadas à teologia, à ética, temas variados, tá certo? Tá. E até você recebe um certificado. São 18 meses, né, de estudo e você recebe um certificado emitido pela Faculdade Teológica Bethesda. Maravilha, pastor. Parabéns pelo trabalho. Quem estiver interessado no curso, no livro, é só entrar em contato com o pastor Paulo. Os meios de fazê-lo estão publicados no site vejamsó.com.br, assim como quem quiser entrar em contato com o pastor Patrick também pode fazê-lo, porque tem lá o contato dele para palestras, convites e por aí vai. Bom, eu queria que a gente agora falasse sobre a questão da guarda em si. Vou começar com o pastor Patrick, que é adventista. Os adventistas levam a sério algumas coisas mais a sério do que outros grupos cristãos. Por exemplo, alimentação e cuidado do corpo. Você quer uma boa orientação bíblica sobre isso? Fale com qualquer adventista. Ele vai te prescrever lá e vai dar certo, né? Se bem que você anda meio gordinho, né? Não. Você está sendo injusto. Do último programa para cá eu emagreci 7 quilos. Você está brincando? Sério? Parabéns. Bom, sem dormir também, cuidando do neném, né? Pastor, o que é exatamente guardar o dia para o Senhor? Seja lá o dia que for. Tá certo. Eu acho essa prescrição de se guardar um dia, eu acho ela essencial para a vida espiritual de um cristão. Porque na ditadura que nós vivemos materialista, do capitalismo, das redes sociais, da internet, nós vivemos em um ritmo frenético, onde nós temos uma dificuldade natural de se dedicar ao espiritual. Até o pastor Paulo estava falando ali no manual dele sobre o ateísmo, né? Eu fico pensando, se o povo de Deus tivesse guardado uma prescrição de se dedicar um dia especial da semana, para nesse dia estar sempre meditando no Criador e no Salvador, será que o ateísmo no nosso meio não seria menor? Eu acho que é essencial para a vida espiritual de um cristão se dedicar um dia a Deus, porque dessa maneira nós vamos desligar da nossa rotina, dos nossos afazeres, dos nossos compromissos, e nós vamos nos conectar com Deus. Essa era a essência, por exemplo, da oferta no templo, né? A palavra ali em hebraico, a sua raiz, ela tem um sentido de se conectar a Deus. Tanto é que no sábado também eram feitas ofertas, né? Ali a oferta da manhã e a oferta da tarde. Então, é muito importante para um cristão ele dedicar esse dia de guarda, porque ele vai aprender mais da palavra de Deus, ele vai estar junto com a sua família, ele vai para a natureza, meditar na criação de Deus, ele vai deixar de lado as suas preocupações e vai procurar buscar mais a Deus. Então, faz bem para a vida espiritual. Por exemplo,
eu sou já a terceira geração de cristão na minha família, né? E eu só deixei de ir à igreja num dia de sábado quando eu fiquei hospitalizado. Certa vez que eu precisei fazer uma cirurgia e eu não pude ir à igreja por esse motivo. E como fez falta para mim, porque para nós, adventistas, que acreditamos na necessidade de se guardar um dia, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, é tão delicioso, né? Exatamente o que Isaías fala, capítulo 58, né? Então te deleitarás no Senhor, porque a gente não se preocupa com mais nada. No dia de sexta-feira a gente prepara nossas coisas, no dia de sábado a gente pega o almoço, ele só esquenta para comer, a gente não se preocupa em lavar louça, a gente pode sair com a família, ir para um parque, a gente pode pegar a Bíblia e ensinar para nossos filhos, para a esposa, e a gente pode se encontrar com os irmãos, né? A gente pode fazer o bem, né? O dia de sábado é um dia que nós dedicamos para visitar hospitais, orfanatos, e tem feito muito bem espiritualmente para mim, né? E eu tenho visto também para outras pessoas que é importante se guardar um dia. Pastor Paulo Sérgio Batista, o senhor é da Igreja Batista, né? Batista Bíblica. Existe algum significado especial em guardar um dia ou como é que o cristão deve agir em relação a isso? Eu acho importante, pastor Heber, o fato de não ter uma ideia da guarda obrigatória de um dia não significa necessariamente que você não tenha que ter um tempo, né? Isso que o pastor Patrick falou, de parar tudo, né? E buscar ter esse seu tempo devocional, espiritual, tanto consigo mesmo, com a família, com a comunidade, né, da qual você faz parte. Eu não rejeito nenhuma essa possibilidade, né? Vive-se essa fé também dentro desse convívio e entendo que é importante nós termos um tempo reservado. Não dá. Por quê? Porque a nossa experiência no mundo corrido como nós, eu vou dar um exemplo. No dia que eu acordo, a primeira coisa que eu faço após acordar é fazer uma oração e ler a Bíblia. No dia que eu não faço essa leitura bíblica por causa de alguma correria naquele dia especial, geralmente, ou eu vou ler durante o dia, rapidamente, sem tanta atenção como eu faria quando eu me acordei, ou geralmente eu não vou ler mais. Ou seja, a nossa experiência mostra que quando nós não determinamos um tempo, um período, nós acabamos perdendo um pouco dessa responsabilidade, principalmente com essa correria toda de vida que nós temos aqui, né? Então, eu creio, pastor, que é importante termos um período, né? Que seja um dia, que seja um tempo onde nós podemos determinar, olha, esse aqui é o dia que eu quero estar com os irmãos, que eu quero cultuar juntamente com a minha comunidade, que eu quero servir de uma forma especial. Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, isso também é importante. E os cristãos do primeiro século, eles não tinham dificuldade de entender isso, porque tem muita gente que fala assim, olha, os cristãos do primeiro século, e aí a primeira geração, né, que é a geração antenicena, que é aquela dos pais gregos, eles discutem essa questão do dia, vendo o domingo, e menciona-se muito o domingo como um dia especial, mas não trabalham aquela questão de descanso, no sentido de parar tudo e esse é o dia, entende? Então eu compreendo, eu vejo que há uma grande importância nisso e eu acho que qualquer cristão, em qualquer denominação evangélica vai concordar. Se nós não determinados períodos, na minha igreja nós temos culto de oração na quarta, temos reuniões de departamento na quinta à noite e temos culto, escola dominical à tarde e culto à noite logo. Então, eu percebo que aquelas pessoas que são mais engajadas, que são mais envolvidas, elas acabam se consagrando mais naquele período de tempo. Eu não estou dizendo necessariamente que participar de todos os trabalhos da igreja vai santificar pessoas. Nós sabemos que não. Mas eu acredito que faz parte
se a intenção for uma intenção espiritualmente sadia. Uma vez quando eu morava no Jabaquara, eu fui a uma igreja adventista, tinha bem pertinho de casa lá, e era um domingo, eu me surpreendi. Abre de domingo? Sim, abre dias de domingo. Nós temos culto de oração. O culto de oração geralmente é nas quartas-feiras à noite, mas algumas igrejas colocam esse culto na sexta-feira à noite. Por causa da dificuldade, né, alguns não conseguem chegar a tempo do trabalho para ir à igreja na quarta-noite. Existe o culto de adoração, que seria um culto de sábado, e o culto de domingo seria um culto mais dedicado àquelas pessoas que têm a necessidade de conhecer o Evangelho. Então, são temas mais evangelísticos, né? Mas tem, todo domingo tem. Todo domingo, todo sábado e toda quarta-feira. Só que o da quarta-feira, às vezes, vai para sexta-feira. Não, eu entendi, mas não é facultativo a igreja ter o culto no domingo, porque é chamado Adventista do sétimo dia. Então, no sábado, obviamente, tem. Não. O dia domingo é um dia bom também para se adorar a Deus, para ir à igreja. Não há problema nenhum nisso. Tá. Né? Nós não... Posso só pegar um ganchinho no que ele falou e também eu não tive a oportunidade de responder? De fato, os cristãos primitivos não guardavam o domingo. Se você olhar, por exemplo, Agostinho e o bispo de Milão, eles falam assim, olha, o bispo de Milão fala assim, em toda a cristandade guarda o sábado, mas em Roma e Alexandria se adora a Deus no domingo. O livro do Carson, ele chega a dizer que foi apenas assim na Idade Média em que realmente o domingo, né, por prescrição da igreja, se tornou um dia onde se guardava, onde se deixava de se trabalhar. E a questão que eu queria ter respondido, que foi levantada aqui da monarquia, 1 Samuel 8, verso 7, disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, se percebe claramente que Deus queria ser o rei de Israel e não ter... Só que lá em Deuteronômio 17, como Deus é onisciente, Deus já sabia que o povo de Israel iria escolher. E ele colocou prescrições para limitar assim, o poder de um rei. Inclusive, diz ali em Deuteronômio 17 que o rei deveria ler a Torá todos os dias. Mas respondendo... Mas porque um não nega o outro. Você citou a questão de Samuel, né? Eu entendo da seguinte forma. Deus já sabia que haveria uma monarquia, tinha estabelecido isso na própria lei, porém, o que desapontou Deus foi o momento. O momento. Aquele momento de Israel não era o momento da monarquia. Aquele momento de Israel não era o momento do rei como Deus queria. Então, na minha opinião, aquele texto de Samuel é uma intromissão deles em algo que viria num tempo Estão atalhando. Agora tem uma questão, eu tenho pouquíssimo tempo, eu queria abordar uma questão muito importante, na minha visão. Como é que os cristãos, sejam adventistas, eu acho que é um pouco diferente, mas os não adventistas, tratam o domingo? Eles vão à igreja. Isso é guardar o domingo? Na minha opinião, não. Guardar o domingo é se você vê o domingo essencialmente como um dia de guarda no sentido de paro todas as atividades, né? Porque como eu falei, eu repito mais uma vez, ninguém guarda dia nenhum, porque acaba fazendo algumas atividades que se fossem pegar as ideias do Antigo Testamento, trazer para hoje, adaptá-las, seria transgressão. É que eu tenho pouco tempo, pastor, mas, por exemplo, queria a sua opinião do pastor Patrick. Domingo é o dia que eu vou à escola dominical e vou ao culto. Tá tudo certo. Não faz mal que à tarde eu assisto uma porcaria na televisão a tarde inteirinha. Não profanou o domingo? Para mim isso é igual jejum. Tem gente que pensa que jejum é ficar com fome. Eu fiz um jejum, fiquei com fome aquele dia todo, né? Mas estava lá lavando louça, varrendo casa, assistindo futebol, mas fiz o jejum. Entendeu? Eu entendo o jejum como uma prática onde você tem que ter... O que eu estou dizendo para Deus? Não é que estou dizendo para Deus, eu estou com fome, porque Ele já sabe. Eu estou dizendo para o Senhor que estou definindo, decidindo buscá-lo de uma forma tão intensa durante um período de tempo que comer, para mim, ficou em segundo plano. Né? Então, é um ato todo, o jejum está no meio de um ato todo de consagração, de espiritualidade,
E não é algo em si, só ficar com fome. E é o que você mencionou. Eu guardo o domingo. Aí chega lá no domingo, enche a cabeça de tanto... a velha questão de muitos cristãos hoje. Eles entendem que o culto é se fortalecer espiritualmente, o pastor tem que fazer uma mágica a cada domingo ou a cada sábado para fortalecer a fé dele, porque na semana toda ele enche a cabeça de tanta bobagem. Esse conceito muito errado do que é buscar essa fé. Certo. Na verdade, ter um dia de guarda não significa que vai se abastecer as baterias espirituais apenas no dia de guarda. Mas por isso que é um dia de adoração. O cristão, ele se relaciona com Deus durante toda a semana e durante o dia de guarda ele vai adorar, agradecer a Deus. Mas é claro, é impossível você adorar a Deus, ter um encontro com Deus e não ser reabastecido espiritualmente. Mas, respondendo à pergunta, para um dia ser guardado, é necessário que se faça diferente do que os outros dias. Então, por exemplo, uma pessoa que durante a semana toda ela tem o seu trabalho ali. Num dia de guarda, se ela deixar o seu trabalho, ela vai ter a capacidade de se conectar melhor com o seu Criador. Isso acontece na Bíblia com o sábado, né? Porque o sábado ele é um descanso. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus, nele não fará nenhuma obra. Então, deixar aquilo que você faz de cotidiano e fazer. O sábado não é um dia... O descanso não significa que você não faz nada. O descanso, na Bíblia, é mudar de atividade. Jesus curava, Jesus abençoava, Jesus pregava, Jesus ensinava. Se os discípulos estivessem com fome, mandava comer. Então, Jesus Cristo, ele veio para mostrar como que se deve realmente guardar um dia para Deus, né? Como que deve ser esse espírito do dia de guarda. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas se você tem questões pendentes, eu exorto você a procurar o pastor Paulo Sérgio Batista, do Centro Kairos e Apologética, ou o pastor Patrick de Almeida, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é mestre em teologia. Dirija as suas questões a eles e eles terão prazer em responder. Desde que, é claro, você não quero ficar atacando aí, né? Eu tenho visto muita gente, inclusive no meu blog e no meu Facebook, que é uma jornalista que cuida, o povo fica, assim, muito valente nas redes sociais. Eu convido você que me ataca pelo Facebook a me visitar no escritório e a gente vai conversar. Mateus 18. À luz de Deus, nós vamos pôr os pingos nos is, tá bom? Deixa quieto. O que está faltando? Quem ganhou o livro? Eu fico nervoso, perco. O Valdair Ferreira, de Miracatu, cidade que fica perto do litoral sul de São Paulo. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Vamos lá.